Seja muito bem-vindo ao nosso encontro sobre como convencer dissertações e teses com inteligência artificial. Meu nome é Felipe Ascensi, sou professor de mestrado e doutorado no Brasil e nos Estados Unidos. Tenho um monte de orientações já concluídas. Durante 10 anos fui professor de universidade pública, pedi exoneração porque eu quis, mas continuo em duas universidades no Brasil em nível de mestrado e doutorado. Moro nos Estados Unidos há 4 anos, tenho um green card em função das coisas que eu vou te mostrar aqui, mundo acadêmico, produção acadêmica, e mentoro pessoas de 47 países diferentes, já são mais de 20 mil mentorados a escreverem suas teses e dissertações com altíssima qualidade. Crio inteligências artificiais, inclusive a nossa mentoria que você vai entrar hoje aí, você vai receber de presente duas inteligências artificiais, tá? Elas somadas representam mais do que metade do valor da mentoria. Então, uma felicidade te receber aqui. O único perfil na internet que te ensina a usar IA, porque a pessoa que te ensina é criadora de IA. Então, seja bem-vindo. Eu queria te fazer uma pergunta de sensação, tá? É se você sente que convence na sua dissertação ou tese, assim, bota aqui no chat. Felipe, quando eu leio o meu texto, que sai daí? Você sente que você convence? Ou você sente que ele poderia ser melhor em termos de persuasão? Qual é a tua sensação sobre isso? Sabe? Muitos acadêmicos hoje, eles têm muito conhecimento. Mas quando eles vão ler os seus textos, eles não sentem que convencem tanto. E digo mais, hoje, mesmo utilizando inteligência artificial, especialmente essas inteligências artificiais genéricas, tipo ChatGPT, Gemini, Perplexity e por aí vai, muitos acadêmicos também olham para o que produziram e falam assim, cara, não estou muito satisfeito, não. Então, me fala aqui no chat, honestamente, qual é a sua sensação, né? Deixa eu ver aqui, ó. Pode melhorar? Pode melhorar. Quando eu escuto pode melhorar, a minha recomendação é sempre a seguinte: você tem um checklist do que precisa melhorar. Geralmente, quando a gente sente que pode melhorar, isso é bom porque a gente sabe que tem algo faltando. Mas quando a gente tem um método de escrita, isso ajuda. Por quê? Porque a gente vê que tem algo faltando e usa um método de escrita, que é um grande checklist, para resolver isso, né? Sinto que eu não convenço, apanho muito do orientador. Geralmente, isso está relacionado a não convencimento, mas a gente vai ver aqui uma maneira de você auditar se você de fato é convincente ou não. Beleza? Se você entra na minha mentoria agora, você vai trazer o seu texto para eu avaliar, é claro. E uma das coisas que eu mais bato é justamente na persuasão, sabe? Muita gente não sabe persuadir, mas a gente vai ver isso aqui. Isso daí é foto do momento que promulgaram aí, que eu era doutor, né? Eu sou doutor de 2012, Safra 2012. E quando eu virei doutor, essa tese tem 456 páginas. É curioso porque eu mudei o objeto da tese no terceiro ano de doutorado, sabe? E foi difícil. Mas a banca elogiou muito porque eu usei técnicas de convencimento, técnicas de persuasão. Não bastava mudar o tema, não bastava mudar a pesquisa. Mais importante e que eu atribuo ao fato de ser uma promulgação, uma coroação muito grande, né? Minha tese depois virou livro em Portugal, virou livro no Brasil, é justamente o fato de que eu pude desenvolver técnicas de persuasão. E dissertação e tese que não convence não adianta muita coisa. Você vai apanhar do orientador mesmo, vai apanhar da banca. E o pior é que não é só apanhar, é se queimar, sabe? E quando você usa IA genérica, você continua se queimando. Você só tem a sensação de que você está escrevendo mais rápido. E às vezes alguns ainda olham e falam assim: ah, tá escrevendo melhor do que eu. Porém, você continua tendo um problema de persuasão. Porque a base da persuasão é
o seguinte: quais são as técnicas que você usa e quais são os recursos persuasivos que você usa. As IAs genéricas não são treinadas nem nas técnicas, nem nos recursos, como você vai ver aqui. E, gente, a base da persuasão é a seguinte: presta atenção aqui. Dentro da mentoria, você vai me ver falar muito nisso. Você precisa conversar com o cérebro do seu orientador e da sua banca, mesmo que ele não perceba. Isso quer dizer o seguinte: a persuasão é majoritariamente inconsciente. A persuasão, boa persuasão, eficiente persuasão, a pessoa que está sendo alvo da persuasão, ela nem nota que ela está sendo alvo da persuasão. E o seu primeiro passo, então, é usar estímulos mentais. Felipe, como que eu converso com o cérebro da pessoa sem ela notar, sem ela perceber, sem ela ter consciência? Usando estímulos mentais. Estímulos mentais são chaves que você utiliza para entrar no inconsciente de alguém, de modo que essa pessoa seja persuadida sem necessariamente perceber. Isso é muito poderoso, né? Eu vou te dar exemplos concretos, tá? Entende a lógica primeiro. Então, estímulos mentais, olha só, eles influenciam o comportamento, a percepção de uma pessoa para um objetivo previamente definido por você. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, o objetivo tem que estar claro. Parou esse negócio de vomitar informação dentro da tese e até mesmo usando inteligência artificial genérica, e você chegar no final do dia e falar assim, tá, qual era o objetivo? Aí tem gente que até usa umas IAs gringas aí, que gera revisão de literatura, tá, mas você tem lá a bibliografia, e qual é o objetivo? Não adianta de nada. Então, a primeira coisa quando você vai persuadir é começar pelo final da definição. Qual é o objetivo? Pessoal, nenhum parágrafo da sua tese pode ser desprovido de objetivo de persuasão. Olha só o nível de detalhamento que eu quero te trazer. E, infelizmente, apesar de haver um canto da carochinha por aí, você não consegue isso com IA genérica. Por dois motivos. E eu vou te mostrar aqui, porque aqui a gente. Qual é o nosso ditado aqui da mentoria? Qual é o ditado? Vou começar e vocês completam, hein? Que a galera que tá aqui já sabe o ditado, quem já assistiu a aula minha. Aqui a gente mata a cobra e complemente o ditado. Vamos ver se vocês estão prestando atenção nas aulas. Qual é o ditado da nossa mentoria? Aqui a gente mata a cobra e. Bota aí, galera. Olha só, não dá para você, de fato, mostra a cobra morta. Muito bem, meu querido Heberto. Não dá para você, de fato, ser persuasivo com isso aqui, ó. Isso é um artigo científico da própria OpenAI, eu achei muito honesto, dizendo por que os modelos de linguagem alucinam. O que que é modelo de linguagem? IA genérica. E ó, a OpenAI não só analisou ela, analisou DeepSeek, Llama, por aí vai. Gente, olha aqui, ó. Tá disponível para você. Você não vai persuadir assim, porque se a IA genérica tiver que escolher entre dizer que não sabe ou inventar uma informação, ela vai inventar a informação. Aí você não consegue persuadir, porque aquela informação não é verdadeira, ela é inventada. Outro problema, as pessoas querem usar IA genérica sem saber engenharia de prompt. Aí elas têm que fazer um curso de engenharia de prompt. E não tem hoje cursos sérios tão facilmente. Tem curso para enganar a trouxa. Tem um monte, inclusive, acadêmico aí, ensinando na internet a usar ChatGPT. O cara não sabe nem o que é memory buffer, chain of thought, são conceitos elementares de engenharia de prompt, sabe? Aí tem um outro problema, a pessoa querer que a IA entregue mais do que a IA é capaz de entregar. Tá tudo aqui, ó. Modelos pobres de linguagem. Então, não dá para você ser persuasivo com IA genérica, ok? E você vai ver uma outra coisa depois, que eu vou te mostrar. Vamos voltar aqui para o conceito.
Então, o objetivo previamente definido. E aí, esse objetivo tem que provocar um comportamento ou uma percepção. Isso é estímulo mental, ok? Vamos ver um exemplo de estímulo para ficar mais claro para vocês. Eu vou dar vários exemplos de estímulos aqui, tá bom? Esse primeiro exemplo de estímulo, e lembrando, as nossas IAs já são treinadas em estímulos mentais persuasivos, tá? Super Agent, Caderno 24 horas, que você inclusive recebe, né? Ao entrar na nossa mentoria, você já vai ter, né, essas IAs treinadas nisso, tá? Já deixei o link da mentoria aqui no chat. Estímulo da antecipação. Vamos pegar esse primeiro aqui como exemplo. Antecipação. Felipe, o que que é antecipação? Abrir um loop na cabeça do interlocutor como forma de reter a atenção e a curiosidade. Deixa eu te dar um exemplo assim, bem banal, para você entender. Quem aqui assistia a sessão da tarde? Eu não sei se ainda tem sessão da tarde no Brasil, mas eu adorava a sessão da tarde, cara. Era muito legal. Beethoven, Esqueceram de Mim. Era muito massa quando era criança. Sessão da tarde é mais ou menos assim: você está assistindo, aí vem o comercial. O comercial vai falar da novela das oito. Aí vem um negócio assim, vem uma cena cabulosa, né? Tipo a mulher dando uma tapa na outra, sabe? Janete descobre um segredo de Odete que vai mudar a trama da sua vida. E aparece ela dando tapas. Descubra na novela das oito. Isso é antecipação. Loop, você abre uma volta na cabeça da pessoa, mas você não fecha a volta. E aí você gera um estado de atenção e curiosidade. O loop é algo que é muito forte para persuasão. Ele conversa com uma parte do cérebro que se chama ou límbico, se você vai para ela fechar o loop depende de emoção, ou reptiliano, se para ela fechar o loop depende de sobrevivência. E isso gera um estado de atenção que faz com que aquela pessoa esteja mais propensa ao quê? A agir do jeito que você quer. No caso aqui, assistir a novela mais tarde. Entendeu? Isso daí é muito forte, gente. Quer ver um outro exemplo também banal? O cara chega no trabalho, 9 horas da manhã. Aí a digníssima manda uma mensagem para ele assim: quando você chegar, a gente precisa conversar sério. Gente, acabou o dia do cara. Ele pode não estar fazendo nada. Ele tá ali, é um santo. Mas acabou o dia do cara. O cara não consegue mais pensar em nada. Já passaram por essa? Quem é homem, quem é mulher, não importa. Tu receber uma dessa, você fica o dia inteiro, o que que eu fiz? Entendeu? Onde eu errei, Senhor? Abre o loop e não fecha. Quantas vezes você intencionalmente abre o loop dentro da sua dissertação e da sua tese? Você tem mais dificuldade de acessar o interlocutor assim. Então, como aplicar? Ó, vou te dar um exemplo. No final da sua introdução, ó, a última parte é a mais decisiva para o problema de pesquisa. Mas eu preciso te mostrar antes o próximo capítulo sobre XYZ para você entender. Então, o que eu estou falando no final da minha introdução? Ó, para eu pagar a promessa da minha tese, a última parte você vai ver pagando perfeitamente. Mas você não vai entender a última parte sem passar por isso. Então eu crio um estado de atenção em que o interlocutor já sabe que vai ser pago na última parte, porém ele precisa passar pelo meio. Isso é antecipação. Vou te dar um outro exemplo. Isso daqui é um dever de casa básico de quem vira meu mentorado. Final de capítulo e final de tópico. E quando você faz a técnica do alívio e a técnica da antecipação. Primeira parte alívio, segunda parte antecipação. O que foi demonstrado até aqui permite afirmar X, Y, Z. Então, o cara aprendeu durante 20 páginas no seu capítulo sobre aquele assunto e não necessariamente ele conseguiu ligar, como diz no Rio de Janeiro, o Lé com o Cré. Então, quando você começa assim,
você traz o alívio. O alívio é o final de um loop. É quando você revela para a pessoa aquilo que ela criou um estado de atenção prévio. Então, todo final de capítulo é encerramento de loop e também abertura de novo loop. O que foi demonstrado até aqui permite afirmar XYZ, fechei o loop, alívio. Porém, somente no próximo capítulo será possível avançar na compreensão de ABC. Abro um novo loop. Isso daqui é dever de casa básico de uma tese, uma dissertação que queira fazer antecipação. É claro que eu estou dando um exemplo bem pontual, você pode fazer antecipação em vários momentos do seu texto. Porém, entretanto, todavia, é básico de persuasão. Agora, vai gerar no Gemini, vamos ver se ele faz isso. Vai gerar em outro lugar. Não faz, gente. Não faz. Aí você fica assim, cara, o que que aconteceu que não deu certo? Por que que a minha tese, tô apanhando aqui da banca? Você só está conversando com o racional da banca, com o neocórtex. Só que a persuasão no neocórtex, ela é muito baixa. Tem várias e várias pesquisas sobre isso. A persuasão mais efetiva conversa com o límbico e com o reptiliano, que geralmente dizem respeito ao inconsciente da pessoa, tá? É claro que eu posso fazer isso de duas maneiras. A primeira maneira é quando eu estou planejando o meu texto. Escreve aqui sobre o que que é a sua tese. Fala aí para mim. Ou o seu capítulo. Me dá um pouco mais de contexto aqui. Ó, quem é que já entrou na mentoria? Enquanto vocês estão escrevendo aí, mentoria já está aqui no chat. Deixa eu te explicar uma coisa da mentoria. Ela está com o valor de janeiro de 2025 e nós vamos reajustar. Por que que nós vamos reajustar? Adivinha? Porque o Brasil é o único país do mundo que faz uma reforma tributária para aumentar o imposto. Então, a gente teve um aumento de 12,5% de imposto. A gente ia reajustar por conta de que tem que reajustar mesmo, né? Tem inflação no Brasil, mas também por causa do aumento de imposto. Então, deixa eu traduzir para você que está me conhecendo agora. Quando você clica nesse link agora ao vivo, você tem a melhor condição da história da mentoria. O que vai acontecer se você clicar depois, você vai perder essa oportunidade. Vamos lá. Pobreza energética, process, sobre empreendedorismo público sustentável em pequenas cidades brasileiras. Deixa eu pegar aqui pobreza energética. Vamos trabalhar aqui. Vou pegar o pobreza porque foi o primeiro aqui, mas depois a gente pensa os outros. Vamos pegar aqui o acadêmico 24 horas. Calma aí. Eu vou fazer de duas maneiras, tá? A primeira maneira é o planejamento de persuasão. Então, eu vou vir aqui no acadêmico 24 horas e eu tenho duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira sou eu usar o robô engenheiro de prompt, ok? Que é a seguinte: eu chegar e criar um prompt completo, estruturado, porque você nunca mais vai precisar de prompt de internet, com prompt completo estruturado aqui para o que eu preciso e depois eu colo onde eu quero. Então, eu uso o engenheiro de prompt e depois eu venho aqui no robô de escrita acadêmica que é treinado em persuasão. A segunda maneira sou eu vir direto no escrita acadêmica. Eu vou usar o engenheiro de prompt, que eu quero que você veja que você nunca mais vai precisar de prompt genérico de internet, que são tudo uma porcaria para você escrever a sua tese. Você vem aqui no engenheiro de prompt. Preste atenção. Quero que você elabore um prompt completo para ser usado no robô escrita acadêmica do acadêmico 24 horas com técnicas de escrita que usem o estímulo mental da antecipação num capítulo sobre pobreza energética. A ideia
é obter sugestões de como trabalhar com a técnica de loop aberto, técnica argumentativa, de loop aberto ao longo do capítulo para gerar estado de atenção no leitor. Ao final do capítulo, esse loop será fechado, revelando a resposta ao leitor. Elabore o prompt completo dos argumentos que serão trabalhados nesse capítulo. Pronto. O que eu fiz aqui? É o que se chama prompt alfaiate. O que é o prompt alfaiate? É diferente de prompt genético de internet. Ele é feito para uma IA, que é a IA que você vai usar, para o que você precisa e você vai usar nesse momento. O prompt genérico de internet, ele não é feito para a IA que você está usando, tá? Ele é feito no Gemini, você está usando o ChatGPT. Ou então você pode até ver, viu que ele usou no ChatGPT, mas ele usou no ChatGPT 4O e você está usando o ChatGPT 5. Ou ele usou no ChatGPT 5 e você também. Só que ele usou um mês atrás, o algoritmo já mudou. E ele não te dá uma alfaiataria. Gente, eu não estou usando prompt de internet. Eu estou gerando um prompt ultra específico para IA que eu quero. Olha aqui. Olha o tamanho desse prompt. Aí vem a galera na internet querendo que você pare sua vida para virar engenheiro de prompt. E pior, esses acadêmicos que estão te ensinando na internet a aprender a usar chat GPT, nem eles são engenheiros de prompt. Nunca criaram uma IA. E querem te ensinar a usar uma IA, que eles nunca criaram. Olha só aí, olha o tamanho desse prompt, gente. O que eu vou fazer? Tá vendo como você tem que focar em escrever a sua tese e não em virar engenheiro de prompt. Só que não é qualquer IA. Eu vou ler o meu prompt, óbvio. Eu tenho que ler o meu prompt e depois eu colo aqui no robô escrito acadêmico. E ele vai fazer o planejamento da minha antecipação. Olha só isso. E ele não faz o planejamento cuspindo informação. Diferente das IA genéricas que você coloca no mesmo minuto, aliás, no mesmo segundo, ela já sai cuspindo. É por isso que ela alucina tanto, né? Olha aqui, ó. Por que que ela alucina? Tá aqui no artigo. Outro motivo dela alucinar. Ela tem que vomitar a informação o mais rápido possível, para você associar agilidade com alívio. É dopamina. Dopamina. Ela tem que liberar dopamina para você não assinar a concorrente. Então, eles preferem te entregar uma informação alucinada no mesmo segundo do que fazer, olha aqui, ó, buscar referências com DOI, do que de fato contribuir contigo. Tá claro? Enquanto ele está aqui trabalhando, eu quero te apresentar um novo estímulo. O estímulo da prova. O estímulo da prova. Mais um estímulo para o seu repertório. Dentro da mentoria, você vai aprender 20 estímulos, tá? Assim, é impossível você não ser elogiado. Você vai ter 20 estímulos. É impossível. A gente garante, dentro da mentoria, aprovação. O que é o estímulo da prova? Muitos conhecem, poucos usam corretamente. Demonstrar com evidências a plausibilidade do que está sendo afirmado. Matar a cobra e mostrar a cobra morta. O ditado mais utilizado na nossa mentoria, ponto final. Matar a cobra e mostrar a cobra morta. Afirmar sem provar é a mesma coisa que não afirmar, ok? Então, prova é essencial. E a prova, às vezes, você tem que ver qual é a prova. Dependendo do seu argumento, a prova é uma citação, a prova é um dado, a prova é uma imagem. Tem gente que usa a prova errada, ok? Tem gente que usa a prova errada.
E aí fica um negócio horrível. Vou dar um exemplo tosco. O cara vai escrever, aí ele fala: a maior parte da população brasileira é pobre. Chutando, tá, gente? Finjam que esse argumento de fato existe e de que de fato a maior parte da população brasileira é pobre. Finjam isso, tá? Só para título de exemplo aqui. A maior parte da população brasileira é pobre. Me prova. Aí ele cita um autor. Só que quando você vai no autor, o autor não provou para ninguém, é só um achismo. Como tem vários autores que são achismo. Entendeu? Então, assim, a prova fraca. Agora, seria diferente de eu chegar e falar assim, segundo critérios estabelecidos no censo, na pesquisa nacional de amostra por domicílio, quando a pessoa está abaixo desse patamar financeiro, não sei o que lá, ela se enquadra na categoria de pobre, e segundo os dados inventariados aqui, blá, 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 a população brasileira é pobre. Então, muitas vezes, não é que a pessoa não prova, ela prova mal. Ela prova do jeito errado. Ela usa provas péssimas. E aí ela não consegue convencer. Olha aqui, ó. Uma prova básica de citação que muitos não fazem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, a pandemia foi. E aí você faz sobre a pandemia. Aliás, o Super Agent. Quem é que já é do Super Agent aí? Você vai receber dentro da mentoria, né? Se tem uma coisa que Super Agent resolve, é prova, né? Aqui, ó. Elabore um capítulo para minha tese de doutorado sobre redes semânticas e clubes de ciência. Olha isso. Olha o tamanho desse capítulo. Deu 24 páginas esse capítulo, tá? Olha a quantidade de coisa. E de detalhe, eu gerei esse capítulo em 4 minutos e 48 segundos, se não me engano. Isso daqui é prova. Tá vendo? Ó, prova clicável. E referência, tá? Não é achismo, não. Ó aqui, ó, um monte de prova. Tá vendo? Ó, mais prova. E assim vai. Um monte de prova aqui, galera. Ó, isso é prova, tá claro? Ele gerou 57 referências. Superei. Vocês recebem dentro da nossa mentoria ele, tá? Em 4 minutos. Em 4 minutos. Agora, olha o problema olha a enrascada que você tá se você usa chat GPT. Te mostrar aqui. As suas provas do chat GPT. Vamos ver as provas do chat GPT, como é que são? E não é o Felipe falando, não. Essa pesquisa aqui com 10 milhões de citações do ChatGPT. Não só ChatGPT, Gemini também, Perplexity. Ó, o Gemini. De onde vem as provas do Gemini? 10 milhões de citações. 21% vem do Reddit, 14% vem do Quora. O que que são isso? Fóruns de discussão. Qualquer um bota qualquer coisa lá, até que a Terra é plana. 18% é YouTube. Qualquer um bota qualquer coisa lá. 13% LinkedIn. Qualquer um bota qualquer coisa lá. É essa daqui a prova do Gemini. Ó. E aí? Você acha que você vai convencer com isso? ChatGPT, 10 milhões de citações também. 47% é Wikipedia. Gente, não tem problema usar o Wikipedia, uma citação, duas citações, tá? O Wikipedia tem umas coisas legais. Agora, 47% é metade da sua tese, Wikipedia, praticamente. Então, honestamente, você acha que você vai convencer na sua dissertação, na sua tese, usando chat GPT? Honestamente. 11% é Reddit, fórum de discussão. Perplexity, 46% é fórum de discussão. 13% YouTube. Então, assim, gente, com todo respeito, quem hoje te ensina a escrever tese e dissertação usando IA genérica, essa pessoa não sabe nada sobre o que ela está falando. Com todo respeito. É muito diferente.
É muito diferente. Então, isso daqui é um exemplo. Outro exemplo, comparações. Eu tenho a mentorada de paleontologia, ela já defendeu a tese dela, inclusive já foi até aprovada no concurso. Ela usou a mentoria para depois fazer o concurso, e foi aprovada no concurso. E ela é paleontóloga, daquelas de vestir o boné, o chapéu do Indiana Jones, sabe? De ir nos lugares e tal, fazer expedição. Ela não faz pesquisa, ela faz expedição. E aí a imagem importa muito, de antes e depois, principalmente de rocha. E aí não adianta ela ficar só com dados, ela precisa provar com imagens. Então, antes o fenômeno se caracterizava por X, Y, Z e agora por ABC, conforme as imagens abaixo. O mesmo para os meus mentorados que fazem pesquisa experimental. O gráfico ajuda, o dado estatístico ajuda? Ajuda. Porém, em muitas situações depende de imagem, sabe? E hoje poucos estão utilizando imagem como recurso persuasivo. E você pode usar isso. Isso é muito legal para você fazer. Então, pessoal, é algo que você não pode só afirmar. Você tem que provar. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui na prática como que a gente pode fazer isso. Olha só, primeiro, vamos olhar aqui o nosso planejamento dos argumentos de antecipação. Ó, tá ele aqui, ó. Planejamento completo dos meus argumentos de antecipação. Com a bibliografia, tá, gente? Vou dar um exemplo aqui, ó. O argumento. A pobreza energética deve ser concebida como uma privação multidimensional de serviços energéticos essenciais, resultante da interseção entre renda insuficiente, preços relativos, ineficiência de moradias, infraestrutura e padrões de provisão estáveis. Ele continua aqui me explicando o argumento. Agora, como que eu encaixo a antecipação? Eu vou falar isso aqui. Se a pobreza energética não se resume à falta de conexão, o que exatamente a define quando a luz acende, mas a casa continua fria, a comida cara de cozinhar e a conta impagável? Então, para usar esse argumento, eu começo com essa antecipação. E aí, depois do argumento, eu trabalho isso aqui, ó. Retomar que a definição robusta combina três eixos: serviços adequados, acessibilidade econômica estável e qualidade e segurança do fornecimento, apoiada por métricas compostas. Então, eu já tenho o meu argumento com todo o planejamento de antecipação. Ó. A abertura do loop, argumento, argumento e fechamento do loop. Felipe, eu não sei nem das bibliografias, tá aqui a bibliografia para você, sobre este argumento. Não é sobre pobreza energética, é sobre este argumento. Vamos ver outro argumento aqui. O argumento é esse, ó. Os impactos da pobreza energética manifestam-se na saúde, na educação, na produtividade do trabalho, na renda familiar. Como que eu posso abrir um loop sobre isso? De que modo a conta de luz hoje se converte silenciosamente? Olha como é que gera um mistério aqui. Em menor escolaridade, e amanhã e no longo prazo, em menor renda para toda a família. É essa a ideia do loop. Entendeu? E aí, como é que eu posso fechar esse argumento? Fechar explicando os elos causais. Energia cara gera um ambiente insalubre, piores desempenhos e blá blá blá. Gente, planejei todo o meu argumento aqui. Tá claro? Baseando-se em antecipação. Beleza? É claro que ele já está resolvendo um outro estímulo meu. Qual é o outro estímulo aqui? A prova. Olha aqui, ó. Ele já está me trazendo prova para este mesmo argumento. Então ele já matou até para mim dois coelhos com uma cajadada só. Como ele é treinado para fundamentar tudo que ele diz, ele não sai cuspindo informação igual o ChatGPT, ele já me traz a prova do que ele diz. Então eu já matei até dois coelhos com uma cajadada só. Porém,
Eu sei que alguns de vocês querem utilizar imagens ilustrativas. E eu sei que, por mais que você queira usar imagens ilustrativas, você não se sente o. Vou falar um cara aqui da década de 80. Vamos ver se alguém lembra. Você não se sente o Daniel Azulay. Quem é que lembra do Daniel Azulay? Década de 80, né? Você não se sente o Daniel Azulay. Quem é Daniel Azulay? É um desenhista da década de 80, tá bom? Quem é que lembra aí? Olha só, você hoje, dentro do Academia 24 Horas, você consegue gerar imagens. Vou te mostrar aqui, ó. Primeira forma, eu gero imagem. Isso daí a gente já está em prova, tá, gente? Primeira prova aqui, ó, por exemplo, citação. Mas eu vou fazer além. Olha aqui, eu quero uma imagem que ilustre isso aqui, ó. Existem robôs dentro da Academia 24 Horas. Aliás, um pequeno detalhe: quem aqui é usuário da Academia 24 Horas e já viu que nós temos trilhas de aprendizado agora? Que antes eram treinamentos, eram 12 treinamentos. Agora a gente tem mais 60 treinamentos organizados por trilhas de aprendizagem. A gente lançou semana passada. Então, tudo, 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 tudo. Vamos lá. Eu venho aqui no engenheiro de prompt de imagem, porque você não sabe engenharia de prompt de imagem, né? Pelo menos a maioria das pessoas não sabe. Então, olha só. Quero que você elabore uma imagem ultra realista e cinematográfica que melhor represente o meu argumento a seguir. O que que eu estou fazendo? Eu não sei engenharia de prompt de imagem, não sei mesmo, tá? Eu sei de texto. Imagem não é minha expertise. Então eu criei um engenheiro de prompt de imagem que vai converter o meu desejo em realidade. E eu vou poder ter imagens ilustrativas, seja para o texto da minha dissertação ou tese, seja para o quê? Para a minha apresentação. Muitos mestrandos e doutorandos da nossa mentoria usam os robôs de Visual Science para a apresentação, tá? Olha lá, vamos ver. Ele me faz algumas perguntas, aí eu vou colocar aqui para ser mais rápido, né? Pode definir de acordo com achar melhor. Por quê? Porque ele quer saber se eu quero uma coisa mais próxima, qual é o dia da cena, se é manhã, se é tarde, se é para ter um cenário. Eu falei para ele arbitrar aqui aleatoriamente, só para ficar mais fácil, tá? E olha aqui, ele arbitrou para mim. O que que eu vou ler? Eu vou ler, obviamente, e vou copiar. E vou colar aqui no gerador de imagem. Pronto. E aí ele vai gerar a imagem para mim. Então, eu tenho tanto a opção de gerar recursos, dados, bibliografias, metáforas, análises, mas também posso gerar imagens, tá? Depois eu vou te mostrar um outro tipo de imagem. Aliás, vou até abrir o Academy 24 horas aqui, porque esse daqui eu estou criando a imagem do zero. Mas enquanto ele está criando a imagem, eu quero te mostrar um outro tipo. Olha só. O transformador de imagem. Gente, olha isso. Eu gosto muito dele. Olha só. Considere essa imagem de um vírus e transforme numa imagem ultra realista cinematográfica do vírus com tom sombrio e ameaça ao corpo humano para despertar no espectador a preocupação. Essa imagem daqui fui eu que escrevi. Escrevi não, desenhei. Não, não vem me zoar não, ok? Eu fiz essa imagem. Parece que foi uma criança de 2 anos de idade, né? Mas fui eu. Olha só, eu subi no transformador de imagem. O transformador ele faz a partir de uma imagem que você manda para ele.
Olha essa imagem aqui. Tá legal ou não tá, gente? Você enriquece a sua apresentação absurdamente. É muito massa. É muito massa. Olha aqui. Eu pedi essa imagem, tá? Ok? Eu deveria ter lido o negócio aqui, mas eu fiz só para sobre pobreza energética. Olha só o que que ele gerou. E ele descreve para mim. Ele descreve para mim por que que está desta maneira. E é claro, eu deveria ter lido o prompt para alterar o que eu quero alterar. Provavelmente ele está mostrando aqui o seguinte, como que as pessoas estão. Ah, não. É porque eu abri a minha junto. Eu abri a minha junto aqui, eu não deveria ter aberto. Aí ele juntou as imagens aqui porque eu abri. Eu não deveria ter aberto, né? É só pedir para ele refazer. Tá claro, gente? Então, olha a imagem ultra realista. A culpa foi do Felipe que abriu, mas isso é uma imagem muito top, gente. Muito top de pobreza energética. Aqui o elemento de luz, a poluição e por aí vai. Tá claro? Vamos nessa. Vamos nessa. Terceiro estímulo. Novidade. Estão curtindo a aula, galera? Estão curtindo a aula? Show de bola. Duvido ensinarem isso, hein? Nessa internet. Deixa eu colocar o link da mentoria, que a gente já está acabando a aula daqui a pouco, você vai perder aí essa oportunidade. Deixa eu colocar aqui o link da mentoria para você entrar, tá bom? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Mais um estímulo para você, novidade. Qual é esse estímulo, Felipe? O que que é isso? O nosso cérebro ama novidade. Isso libera dopamina no cérebro. Quem aqui não, geralmente não fica ansioso quando sabe que vai ganhar um presente, vai ser uma surpresa, né? O meu filho mais novo, ele vai fazer aniversário daqui a 10 dias. Ele está na contagem regressiva, porque vai ser legal, vai ganhar presente, vai estar com os amigos, aniversário do Minion, ele nunca teve aniversário do Minion. O nosso cérebro gosta de novidade, sabe? Isso gera sensações positivas. E o estímulo da novidade quer dizer que você vai evidenciar a inovação teórica, metodológica ou empírica do que você está afirmando. Então, esse é o momento de você trazer novidade. Eu vejo muitas pessoas escrevendo dissertações e teses que são mais do mesmo. Eu termino a dissertação, a tese da pessoa, de ler, e aí eu falo assim, tá, mas e aí? O que que tem de novo nisso aqui? E quando tem novidade, gente, inovação pode ser teórica, pode ser metodológica e pode ser empírica. Inovação pode ser teórica, metodológica ou empírica. Às vezes a inovação está na sua teoria. E aí, muitos de vocês aprendem assim: ah, não, na parte teórica você tem que se filiar a um autor. Quem é que já aprendeu isso? Na parte teórica você tem que adotar um autor. É um dos maiores crimes intelectuais. É alguém te recomendar isso. Por quê? Porque isso não é de todo verdade. Você tem teses que você não precisa se filiar a ninguém. Porque se eu preciso me filiar a alguém, eu não posso produzir nenhuma inovação, então, porque eu estou sempre me filiando a alguém, né? E geralmente algum europeu, algum americano, que eu tenho que me filiar. Inovação pode ser metodológica. Gente, isso daí você produz muita coisa. Você vê o básico, ó. O básico hoje, o cara entra na minha mentoria. Isso daí acontece geralmente com quem tá no início ou tá no meio. Aí o cara entra, Felipe, ó, tô preocupado, não sei o que eu vou pesquisar para minha dissertação, não. Aí eu chego e falo assim, beleza, vamos lá, vamos começar a conversar. Aí eu chego, ô meu amigo, é muito fácil. É só você trazer qualquer coisa relacionada a IA para o seu objeto.
você produz uma inovação metodológica. Vou te dar um exemplo. Tem gente que faz pesquisa hoje com IA, galera de linguística, galera do direito, galera de humanas, que faz o seguinte: eu vou fazer uma análise comparativa das respostas das IAs sobre um assunto. Vamos supor, violência doméstica. Como que o Acadêmico 24 Horas, Super Agent, o Google Gemini, o DeepSeek, o ChatGPT abordam violência doméstica? Isso não pode ser uma tese? Pode. Isso é um método super novo. Você entendeu? Olha só a diferença. Então, muitos de vocês esquecem que a inovação pode vir do método, mas vocês não. Vocês querem, alguns, né? Querem usar método do século XIX, gente. Quer usar método de 40, 50 anos atrás, você podendo fazer pesquisa tendo IA como objeto de estudo. Estou dizendo que é para todo mundo usar IA como objeto de estudo? Não, tá? Por exemplo, eu tenho a mentorada. Entrou na mentoria ponto final, desesperada, terceiro ano de doutorado. Não tinha nada, tinha nada. Passou por problemas familiares e tal, e coisas de pandemia também, enfim, um bando de problema que ela passou. Aquela ali foi sorteada. E aí chegou final terceiro ano de doutorado. O objeto dela era racismo, né? Que é um tema muito importante. E aí, Felipe, eu só sei do meu tema, não sei mais nada. Eu não, mais nada. E aí eu cheguei e falei, beleza, vamos agora resolver essa parada. E a gente fez o projeto de pesquisa dela. Juntos, né? Óbvio. Eu não redijo para ela, não. A gente fez juntos. Racismo em geração de imagens geradas por IA. Então ela fez uma análise comparativa, se não me engano, 6 IAs. E aí ela pegou principalmente categorias profissionais. Vou dar um contraste só para ajudar você a entender. Quando pedia a imagem de um médico, saía branco. Quando pedia a imagem de uma faxineira, saía negra. Entendeu? Então, racismo em relação a isso. E ela fez uma tese de doutorado brilhante sobre isso. Então, é aquilo. Tem gente aqui que acha que não precisa da mentoria. Gente, é uma recomendação que muda a sua vida acadêmica. É uma recomendação que te sai de uma posição de desespero ou de fazer mais do mesmo para alguém que vai ser autoridade no assunto. Que é uma recomendação que te faz sair de uma posição de alguém que vai ser trucidado pela banca para alguém que vai ser elogiado. Vou deixar o link aqui. Então, a tese de doutorado é sobre isso, um espetáculo, cara. Inovação metodológica. Enquanto que os colegas dela ficam discutindo com métodos que são usados há 50 anos, sabe? Eu não estou deslegitimando os métodos de 50 anos atrás. Mas se você vai entrar na minha mentoria, eu quero te ajudar a arrasar, entendeu? No Rio de Janeiro tem um ditado assim, não sabe brincar, não desce pro play. Aqui a gente desce pro play tocando mesmo. A gente desce pro play para arrasar, sabe? Porque, cara, tu já tá na melhor mentoria do mundo, tá usando as melhores IAs do mundo. Então a gente tem que arrasar. Inovação metodológica, né? Na época da pandemia, foi uma coisa curiosa também. Na época da pandemia, tinha os órfãos de laboratório. Quais são os órfãos de laboratório, Felipe? São as pessoas que faziam pesquisa experimental, veio a pandemia, o laboratório fechou. Gente, a gente mudou o objeto de muita gente na mentoria ponto final. E a gente trazia muita inovação metodológica. E deu certo para todo mundo. Então, às vezes a pessoa, ela não sabe nem o risco que ela está correndo e os perigos que ela tem com o nome dela. E a inovação metodológica hoje é tão fácil de fazer, só que você não vai aprender isso com quem é tradicionalista, né? Você tem que aprender com quem é inovador e quem produz inovação. E a inovação empírica. Inovação empírica. Pegar o exemplo da própria pandemia. Quem aqui
nunca escutou? Quem é que já escutou esse papinho de tema batido? Quem é que já escutou? Não, isso daí é tema batido. Isso daí é tema batido. Quem é que já escutou esse papinho de tema batido? Geralmente é alguém que quer te impedir de abordar aquele assunto, aí ele fala: Não, esse tema é batido. Muita gente já abordou. E aí, vocês já escutaram isso? Só umas 1000 vezes. Olha só, se alguém fala para você não escrever sobre algo na sua dissertação ou tese, porque esse tema é batido, essa pessoa sabe nada de escrita acadêmica. Por quê? Porque nenhuma dissertação ou tese paga um tema. Então, como um tema pode ser batido se nenhuma dissertação ou tese paga um tema? Paga uma promessa, ok? Eu vou te falar, eu já li mais de 2000 teses de doutorado como mentor. Eu não estou falando nem como orientador, nem como banco. Fora os planejamentos, os projetos, eu estou falando só da tese final. Eu nunca vi um tema batido. Eu já vi tema ruim, tema desatualizado, tema que não tem interesse científico, tema que não é científico, tema que é mal explorado, tema que ninguém quer saber. Eu já vi tudo isso. Tema batido, não. Eu nunca vi. E por que que eu estou te falando isso? Porque às vezes é como você aborda o tema que produz a inovação. Afinal, nenhuma tese é sobre o tema, é sobre como você aborda o tema. Vou dar um exemplo também da pandemia. Os caras chegavam, né? Felipe, eu quero trabalhar sobre liderança em empresas. Mas esse é um tema tão batido, Felipe. O fulaninho aqui na internet falou que é batido, a professora no mestrado falou que é batida. Felipe, me salva. Aí eu, pois não, é batido, né? E lideranças em empresas que estão em trabalho remoto compulsório por conta do Covid? Às vezes é só mudar um detalhinho, entendeu? E você encontra fila de autoridade. O problema é o seguinte, você quer seguir coisas que estão aqui, ó, que é o que aparece hoje em muitos mestrados e doutorados, não em todos, né? Tem muitos professores tops, né? Mas aparece em muitos mestrados e doutorados, aparece aqui na internet absurdamente. Tem gente na internet querendo te ensinar a escrever tese de doutorado sem nunca ter escrito uma tese de doutorado. Tem gente que cai. Tem gente que quer te ensinar a usar IA sem nunca ter criado uma IA. E o pior, tem gente que quer te ensinar a ser reforço do que os outros produzem e não a produzir inovação. E a tua inovação empírica, às vezes, é só você mudar um pouco a abordagem. E você produz uma inovação empírica. Como aplicar? Por exemplo, se eu quero produzir uma inovação teórica, tradicionalmente o que foi consolidado sobre esse assunto remonta ao século XIX com foco nos argumentos ABC. Por exemplo, tem uma pressão no mundo acadêmico para você se filiar a teorias que funcionavam no passado. Às vezes nem no passado funcionavam, né? Mas tem gente que é coagido a se filiar a teorias longínquas, né? Porém, será que hoje é possível pensar da mesma forma? Observo que existem pelo menos três diferenças, quais sejam. Eu não estou falando mal da teoria do século XIX. Eu, inclusive, estou reconhecendo o valor dela no século XIX. Porém, hoje, um, dois e três. E isso não foi contemplado no século XIX. Tá vendo como eu produzo inovação teórica sem precisar ficar falando mal? Eu mostro a insuficiência daquilo. Para pensar hoje, com base em um, dois, três. Eu mostro o comum e depois a diferença. Outra, focada em pesquisa. A literatura oferece diversas pesquisas focadas em X, Y, Z. Porém, aplicarmos esse novo método de coleta e análise de dados, podemos inventariar informações sem precedentes e até impossíveis de obter tempos atrás. Se você hoje vai trabalhar com
métodos de pesquisa inovadores, como o IA, você torna a literatura desatualizada muito rapidamente. É um mecanismo protetivo, entendeu? Aí vem a galera. Não, Felipe, eu não vou trazer nada de novo no meu método. Eu vou fazer o Ctrl+C, Ctrl+V do que o cara fazia há 30 anos. Você pode fazer. Você está mais exposto, entendeu? Gente, toda vez que você produz uma inovação metodológica, teórica ou empírica, você cria um senso de superioridade sobre a banca. Porque você está comunicando à banca algo que ela não domina. Então, ao invés de seguir uma lógica de reforçar coisas consolidadas, produz inovação. Só que não é de qualquer jeito, né? Não é de qualquer jeito. Tem que trabalhar persuasivamente isso. Tá claro até aí? Show de bola? Eu vou fazer agora de outro jeito aqui. Vamos voltar aqui no Academia 24 horas. Vou fazer aqui de outro jeito para vocês verem. Olha só isso. Pegar aqui um outro tema de vocês. Estão curtindo, galera? Que aula, hein, senhoras e senhores? Devia ser paga essa, hein? Deixa eu ver aqui. Pegar aqui do grande Kleber. Kleber, que inclusive faz parte da nossa mentoria. Olha só, vou voltar no engenheiro de prompt, tá? Quero que você elabore um relatório, um prompt, na verdade, completo para eu usar no robô escrita acadêmica do acadêmico 24 horas para gerar um relatório de inovação teórica, metodológica e empírica sobre o tema Business Process Management, BPM, como ferramenta de aprimoramento da governança pública. O relatório que se, o relatório deve fazer um aconselhamento de como produzir uma dissertação inovadora nesses três níveis: teórico, metodológico, empírico. Cria o prompt completo. O que eu estou fazendo? O engenheiro de prompt, como você já sabe, ele converte um desejo em realidade. Ele converte um desejo em realidade. Eu pego aqui aquilo que eu quero e ele transforma num prompt mega elaborado. Então você nunca mais vai precisar fazer curso de como usar IA, ok? Inclusive aqui no Academia 24 Horas já falei, contratamos uma pedagoga para isso. Olha a quantidade de treinamento por trilhas. Felipe, eu quero escrever artigo, ó. Você tem as trilhas de treinamento de artigo. Felipe, eu quero escrever meu projeto de pesquisa, trilha de treinamento de projeto de pesquisa, inclusive para a plataforma Brasil. Trilha de seleção de professor, trilha de seleção de mestrado, doutorado, trilha de tese, trilha de pesquisa bibliográfica. Gente, é muito top, né? Vou pegar aqui, tenho que ler, é claro, né? Tenho que ler, ok? Tenho que ler e vou usar aqui dentro do robô escrita acadêmica. É, escrita acadêmica. E ele vai fazer um relatório de inovação para mim. Um relatório de inovação ultra detalhado sobre aspectos teóricos, metodológicos e empíricos. Agora, mais uma vez,
Ele consegue fazer com assertividade, porque ele procura nas bases bibliográficas, ele lê os artigos, ele de fato pega uma base de conhecimento profunda científica. A base de conhecimento dele não é Wikipedia, não é isso aqui, não é isso aqui, entendeu? É aquilo, é diferente, é muito mais profundo. E aí ele vai gerar aqui para mim o relatório mega detalhado. O bichinho tá pensando, o bichinho tá trabalhando aqui. Tá claro? Até aí foi, galera? Bota aqui no chat as perguntas, porque você ainda não me viu nem ao vivo gerando o texto persuasivo. E eu vou fazer isso agora, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, show de bola. Vamos seguindo aqui enquanto o bichinho tá trabalhando. Felipe, como que eu gero? Porque você me ajudou em nível de argumentação. Sim. Como que eu gero o texto final? Muito simples. Primeiro momento, planejamento de argumentação. Acadêmico, 24 horas, tudo que a gente viu. Agora, onde que você vai gerar o texto completo? No irmão, não é nem no irmão, ele é uma dupla dinâmica. O AKM 24 horas é o Batman e o Super Agent é o Robin, né? Então, onde que você vai gerar esse texto? No Super Agent. O Super Agent é uma IA para geração de textos completos. Você também vai receber dentro da nossa mentoria. Eu vou deixar de novo aqui o link da mentoria, porque não é possível que você não vai entrar agora ao vivo. Você sabe que quem entra ao vivo ganha umas manadinhas que eu não posso falar, né? Então, o Super Agent é uma IA para textos completos. Aliás, quando você entrar na mentoria, você vai primeiro assistir isso daqui, ó. Como usar o Super Agent, tá? 18 minutos. Aí depois você usa o Super Agent. Eu posso fazer de duas maneiras o texto. Primeira maneira, eu mando aqui, ó, tá aqui, vendo esse arquivo, esse clipsezinho, eu mando arquivos para ele ler. Eu vou mandar os arquivos e vou falar assim, leia o arquivo, só isso. Aí ele vai ler os arquivos e depois eu vou pedir para ele escrever o que eu quero que ele escreva. Tá bom? Essa é a primeira maneira. A segunda maneira sou eu escrever direto aqui. Sou eu escrever direto aqui. Felipe, eu preciso de um promptzão desse, como esse que você colocou, para usar o Super Agent? Não. Ele é uma IA que não é necessário prompt completo, prompt profundo, tá? Mas eu tenho que ser específico no que eu quero, claro. Eu tenho que dizer o que eu quero aqui. Beleza? Ó, tá saindo o nosso relatório. Depois eu vou usar ele no Super 8, você vai ver. Olha isso. Relatório acadêmico. Lembrando, eu estou procurando inovação aqui, né? BPM como ferramenta pública. Roteiro orientador para dissertações inovadoras. Ó. Introdução. Aí ele me mostra aqui, ó, para fazer uma tabela nesse sentido. Olha, olha tudo detalhado, gente. Olha o relatório. Tá escrevendo aqui, ok? Ele me dá algo muito elaborado. Acoplar o BPN à mineração de processo e governança de dados. Existe uma lacuna, ó, por exemplo, existe uma lacuna de estudos únicos e não replicáveis. O que que você pode fazer? Protocolos reprodutíveis. Repositório aberto de modelos, scripts, taxonomia, pilotagem e codebooks públicos. Existe uma lacuna, pouca integração entre gestão, direito e tecnologia da informação. Proposta: enquadrar o BPM em marcos normativos, estándares técnicos com desenho interdisciplinar. Aí ele vai por segmentação, ó. Para produzir inovação teórica, o que que você pode fazer? Isso aqui, ó. Aí ele me dá a lista, gente, para produzir inovação teórica. Me traz referências. Quais são as ideias inovadoras que eu posso trabalhar na minha dissertação? Exemplos de capítulos e teses. Dicas antiplágio e de autenticidade.
Aí, segunda parte do relatório, inovação metodológica. Como trabalhar a inovação metodológica? Posso fazer, por exemplo, com abordagens originais. Olha isso. Como implementar dicas de antiplágio. Gente, traz até estado da arte, traz tudo. Olha o nível disso, tá? E depois aqui, ó, a questão da inovação empírica. Considerações éticas. Tá muito top. Tá muito top. E tudo fundamentado. Então, eu recebi um relatório, presta atenção aqui, um relatório de inovação do meu texto. Tá claro até aí, gente? Bota sim ou não, porque eu vou partir para a próxima parte, para a próxima fase agora da escrita. O que que eu fiz até aqui? Mapeei argumentos, utilizando alguns estímulos mentais, novidade, prova, etc. Agora eu vou escrever, ok? Vamos nessa. Vamos escrever o quê? Parte teórica, parte metodológica, uma parte de um tema aqui, o que que vocês querem? Fala aí. Primeiro, teórico ou metodológico? Segundo, sobre o quê? Parte teórica? Tá. Sobre o quê? Fala aí, Kleber, você que é o expert aqui. Empreendo pro... Não, aí tem que ser desse daqui que a gente fez. Vou pegar esse daqui então, ó. Esse daqui. Eu vou escrever o meu capítulo 2 da tese. Vou escrever meu capítulo 2 da tese. Vamos lá. Eu venho aqui no Super Agent. Lembrando, eu posso mandar informações para ele, tá? Mas eu vou escrever da maneira mais ridícula possível. Quero que você escreva. Por que que eu estou escrevendo de maneira ridícula? Porque eu quero que você compare com a sua IA de preferência aí. Quero que você escreva o capítulo da minha dissertação de mestrado sobre, só isso. Quero que você escreva o capítulo da minha dissertação de mestrado sobre, aí eu estou escrevendo aqui. E hipótese, nem vou colocar não, vou colocar só hipótese. Pode colocar aí no na sua IA também. Coloquei aí no chat para você fazer junto comigo. Lembrando, eu poderia mandar antes para ele coisas para ele ler e tal, mas eu quero fazer do jeito simples, porque você vai ver o poder dele só no simples, ok? Quero que você escreva o capítulo da minha dissertação de mestrado sobre tal, tal, tal. Lembrando que eu escolhi esse capítulo aqui, gente, por conta da inovação metodológica que ele traz, né? Da inovação teórica, da inovação empírica, porque isso veio do meu relatório de inovação, conforme a gente já viu. Tá aqui minha hipótese e ponto. Podemos fazer? Vamos fazer de uma maneira realista, que aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o cronômetro. Vocês estão vendo o cronômetro aí? Sim? Calma aí que travou. Quem é que tá vendo o cronômetro? Calma aí, vou compartilhar de novo. Compartilhando de novo. Estão vendo o cronômetro? Sim? Beleza? Vamos nessa. Eu quero, ó, você pode ver ao vivo o que eu vou te falar, que o Super Agent não existe nada igual no mundo.
Já vou deixar, inclusive, o link aqui da nossa mentoria, porque a gente, depois de você ver o Super 8 trabalhar, você não entrar. Vamos nessa. Eu vou apertar Enter e vou apertar o cronômetro. E se você quiser, você pode comparar com a sua IA. É só escrever isso daí na sua IA e você vai me ver ao vivo gerando um texto de altíssima qualidade, inovador, que eu estou trabalhando inovação aqui. Poderia ter trabalhado prova, ele vai me gerar prova também. Poderia ter trabalhado em antecipação, ele vai trabalhar em antecipação também. Por quê? Porque ele é treinado nos estímulos mentais, nos 20 estímulos mentais. Vamos lá, presta atenção. Foi. 2 minutos e 39 segundos, senhoras e senhores. Um texto altamente persuasivo, treinado nos nossos estímulos mentais aqui, sobre da eficiência ao valor público, um framework de BPM orientado à accountability. É isso. Vamos ver aqui, ó, ver se ele tem esses travessões. Igual sai em A genérica, um monte de travessão. A gente vive a epidemia dos travessões, né? Vê se tem travessão aqui, ó. Vai, dá uma olhada. Outra coisa, olha o estímulo da prova sendo colocado a cada parte. Olha aqui, ó. Tá aqui, gente. Referência real, ó. Clicável, tá bom? Clicável, ó. Não é bagunça aqui, não. Clicável. Aí, ó, guia de gestão. O que é ciclo de vida? Ó, inclusive do CAD esse. Legal esse daqui do CAD, hein? Gestão de processo do próprio governo federal, porque ele deve estar citando o governo federal, né? Olha aí, galera. Revista do TCU. E assim vai. Revista, citações científicas, ok? Olha isso. A outra coisa também de IA genérica, parágrafos com o mesmo tamanho. Olha aqui, parágrafos diferentes, ó. Esse daqui tem 6 linhas. Esse daqui tem mais 9 ou 10.
Esse daqui tem mais 8 ou 7. O 9 ou 10 aqui também, tá vendo? Tudo em lista, que é outro tipo de argumento. É muito top, gente. Você nunca mais passa perrengue, não. Não passa. Agora, vamos continuar auditando aqui. Vamos continuar auditando. Aqui, quem sabe, faz ao vivo. Não é um videozinho editado de Instagram, não. E detalhe, 60 referências, hein? 60 referências, tá? Vamos lá. Vamos olhar aqui no Word. O que que isso significa? Tô aqui no Word. Vamos nessa. No Word, isso dá quantas páginas? 16 páginas. Formatação simples, tá? 16 páginas, tá aqui. Vamos embora colocar a formatação mais comum. Colocar aqui, ó, calibre 12, espaçamento 1,5, que é a formatação que eu gosto. Eu gosto de calibre. Quem é que é do time calibre? Eu gosto de calibre, tá? 23 páginas. 23 páginas. 23 páginas. Gerados em 2 minutos e 39 minutos. Eu duvido você me citar uma IA no mundo que faça igual. Ao vivo ainda. Na tua cara. Sem dar um quebra-mola. Ai, Felipe, mas o meu é Arial. Faz em Arial para eu saber? Arial, tá? Eu gosto mais de calibre. Ó, você vê, Arial é mais feio, né? Mas beleza. 24 páginas. Ok? Esse é o jogo. Esse é o jogo que a gente joga. E dói no coração saber que alguns aqui estão vendo isso acontecer e não vão entrar nessa iniciativa incrível. Kleber, top, né? Depois pede no e-mail, não pede no WhatsApp, não, pede no e-mail, que eu vou te mandar esse capítulo aqui, porque o Kleber é da nossa mentoria. E aí, como a gente gerou aqui o do Kleber, vou mandar para ele de presente aqui, para ele só usar. Foi até aí, galera? Vamos seguindo aqui. Vão colocando perguntas, hein, pessoal? Coloca pergunta, tá? Então, esses são apenas 3 exemplos, né? Antecipação, prova e novidade, mas eu ensino 20. E o tom e o modo de argumentar são essenciais para a persuasão de orientadores, bancas, leitores, mas você não pode errar nisso. E errar nisso, gente, é o seguinte: vamos parar com esse negócio de tentar fazer as coisas à risca. Porque no final do dia, o pedágio com o seu nome é muito alto. Entendeu? Agora, o que eu falei precisa ser um ET? Precisa ser uma pessoa dotada de super inteligência? Não. Você precisa saber os estímulos e você precisa usar as IAs para isso. Qualquer IA? Claro que não. Esses estímulos são componentes do método em 10. E ele é a chave para você escrever com persuasão. Meu método de escrita, inclusive o Super Agent e o Academia 24 Horas, são treinados no método em 10. E você já viu por seus próprios olhos como que uma IA treinada faz diferença. Então, você quer me ajuda, pessoal, para que seu texto seja altamente persuasivo, colher os benefícios disso? A Kate teve, e ela é doutora em educação física. O Milvio teve, ele é doutor em geografia. A Rosenice é doutora em educação. A Daniela é mestre em odonto e virou doutora em odonto da mesma maneira. A Rayana é doutora em meteorologia. O Renan é doutor em ciências biológicas. Não importa a área do conhecimento. Essa é a vantagem de estar na internet desde 2014. Não tem uma vírgula falando mal da nossa mentoria na internet. O Dalan é do direito, já é doutor. Então imagina você ter uma mentoria completa para você iniciar ou finalizar. Não importa se você está no início, no meio ou no final. Não somente na escrita, mas em todas as decisões comigo, validando essas decisões. Imagina você ter meu acompanhamento para todos os seus passos com acesso ao método em 10, sem depender de orientador, tendo esse gostinho da independência. Mesmo, inclusive, tendo pouco tempo. Aliás, é uma mentoria para quem não tem tempo a perder. Porque sabe que o nome, quando você queima o seu nome, já era. Então, eu quero te convidar para a mentoria Ponto Final
com inteligência artificial. Essa é a minha turma 2026. Então, entra na turma 2026, só que estamos com o valor de janeiro de 2025. O que que vai acontecer? Como eu já falei no início do nosso encontro, a gente vai reajustar. Por quê? Porque o Brasil reajustou. Aumento absurdo da carga tributária. Então, e fora que tem que reajustar, porque o Brasil também reajustou outra coisa, a inflação continua horrível, né? E esse é o momento de você entrar. Não adia isso, porque você vai entrar no site e vai estar mais caro. Você vai receber nessa turma especial não só a mentoria ponto final, isso daí a galera que se inscreve fora de época recebe, com valor cheio, mas recebe também o Acadêmico 24 horas e o Super Agent, as melhores IAs para acadêmicos que existem. Vamos lá. É a sua chance de receber minha ajuda pessoal para iniciar ou finalizar com agilidade, qualidade e persuasão, que são as três propriedades do método em 10, sua dissertação ou tese. Primeira coisa que você vai receber é o método de escrita, o método em 10 para você pegar e aplicar, tá? Então, funciona na química, na medicina, no direito, nas ciências sociais, qualquer área do conhecimento. Você vai ter um ano de suporte e não 180 dias. 180 dias é a turma regular. Então, eu vou te dar suporte diário durante um ano. É coisa pra caramba. Todas as suas perguntas. Não é mentiria. Mentiria que o cara chega, não, eu vou responder suas perguntas. Você tem direito a mandar três. Não. Manda 15. Manda 1.000. Quem dá o suporte sou eu. Mentorias mensais. Só que ao invés de serem 4 mentorias durante 6 meses, são 4 mentorias durante 12 meses. Tá? E mentoria de produção e escrita acadêmica é comigo, desenvolvimento de estudos, que é a pedagoga que mais sabe de escrita acadêmica que eu conheço, o Chucineide Carvalho. Pesquisa qualitativa, Elaine Rabelo. E pesquisa quantitativa, Fabiano Saldanha. Elaine Rabelo, professora na Holanda. Fabiano Saldanha, professor da UERJ. Você tem agora 4 doutores trabalhando para você. Orientadores de mestrado e doutorado, tá? Não são aventureiros, não. Você pode tirar dúvida, receber feedback do seu texto, você recebe a gravação. Ah, mas eu queria participar e foi meu aniversário, eu não pude participar. Você pode me perguntar todo dia, ok? É suporte, é interação, é diálogo. Você também tem encontros individuais comigo, eu e você sozinho para planejar a sua dissertação, sua tese, para eu ler. Depende da época que você tiver, né? Se estiver no início, geralmente é para planejar. Se estiver no meio, é para planejar certas coisas e eu ler outras. Se estiver no final, é o que eu digo, é para zelar nome, né? Zelar por nome, porque quem está na reta final fica impressionado com a quantidade de coisa que não estava vendo sobre sua tese e que ia se queimar na hora da banca. Então, eu te ajudando também aqui, ou seja, você tem suporte diário, você tem encontros mensais, você tem encontros individuais. Você tem gravação das imersões. Quem tem problema de rotina aqui? Felipe, eu tenho problema de rotina. Eu fico perdido, procrastinando, um monte de coisa para ler, não leio, não tem tempo. Você vai receber essas 2 imersões e você não vai ter mais problema de rotina. Gestão das leituras e da escrita e tecnologia para escrita acadêmica. Vai ter pacote especial de curso de treinamentos, porque a gente sabe que a pessoa entra na mentoria, mas ela quer usar para outras coisas. A pessoa entra na mentoria, às vezes ela vai defender daqui a um mês, mas ela quer usar para publicar a tese, quer usar para internacionalização, quer usar para até mesmo para fazer um pós-doc, para fazer um doutorado. Vários motivos. Então, de textos acadêmicos, de apresentação, como apresentar de maneira persuasiva, como converter sua dissertação ou tese em artigo, como referenciar adequadamente. Muita gente está se queimando nisso hoje por causa da IA. Como desafogar leituras, como elaborar redes, né? Formar redes acadêmicas, isso é muito importante. Como escrever resumos e por aí vai. Vai receber o certificado que aponta o seu comprometimento na mentoria. Né? Inclusive, como eu estou na internet desde 2014, eu tenho muitos mentorados que simplesmente estão hoje ocupando cargos de liderança em universidades, e até mesmo alguns deles coordenam a política educacional e científica brasileira. Quando ele vê que alguém é mentorado meu, ele sabe que é algo sério, né? Vai receber o aplicativo acadêmico 24 horas, sem pagar R$ 1 por isso. Ele vem de brinde para você na mentoria. E não só o aplicativo atual, mas todas as atualizações dele. Hoje ele tem mais de 50 robôs. Quem entrou nessa mentoria em janeiro de 2025, ele tinha 18 robôs. Hoje tem 50. Você imagina ao longo do ano,
tá? Então, vale ouro, a melhor IA para acadêmicos, para o dia a dia dos acadêmicos. E vai receber a melhor IA para geração de textos longos. Aplicativo Super Agent, inclusive com todas as atualizações, tá? Lembrando que todas essas IAs têm vídeos tutoriais, é importante você assistir os vídeos tutoriais para poder usar da melhor maneira essas IAs. E ainda vai ter encontro de suporte. Amanhã temos encontro de suporte dos aplicativos. Diferente das IAs genéricas, que você tem que gastar 1.000, 2.000, 5.000 reais para aprender a usar, o cara gasta US$ 20 no chat GPT, que já não vai resolver a tese dele, e ele ainda gasta mais 5.000 reais para pagar alguém que não é criador de IA para ensinar ele a usar IA. Não é muito mais fácil entrar na mentoria que você já recebe as IAs e recebe o suporte das IAs? Manda um e-mail para o chat GPT para ele te ajudar a usar melhor. Manda um e-mail para o Gemini. Aqui a gente dá suporte. Esses encontros são comigo ou com a minha equipe de engenheiros de prompt. Ou seja, você recebe suporte quem cria IA e não de quem é um aventureiro, né? Você também vai receber, porque eu sei que você é pressionado para publicar, você vai receber gratuidade para publicar nas nossas revistas internacionais. Nós temos 5 revistas internacionais. Eu moro nos Estados Unidos, a minha empresa é americana. Pembroke Collins é uma editora que existe há muitos anos. Temos mais de 500 livros já publicados no mundo inteiro. É uma editora americana com distribuição internacional. E nós temos 5 periódicos internacionais, tá? E você vai poder publicar esses 5 periódicos, eles representam as 49 áreas do conhecimento. Então você vai escolher um deles e você vai mandar o seu artigo, só que você não vai precisar pagar US$ 200. R$ 1.072, porque você já recebe gratuidade. E mais, você vai receber o Upgrade Fast Track. O que é o Upgrade Fast Track? Você vai publicar mais rápido, tá? Então, só o Fast Track é US$ 100. E você vai poder publicar mais rápido, então você já não vai pagar o Fast Track também. Você tem economia de mais de R$ 1.500. Fora as IAs, que juntas são 1.000 e pouco, você já recebeu 2.500. É mais do que o investimento da mentoria. Vai receber mais R$ 1.200 em bônus, ó, o GPS do método em 10, a demonstração visual do método em 10. Tá? Você só assiste o método em 10 uma vez, depois você aplica o GPS para tudo. E vai receber a gravação das mentorias do em 10. Você vai me ver aplicando o método em 10 múltiplas vezes na medicina, no direito, na física, na matemática, estatística, business, ciências sociais, letras, educação, pedagogia e por aí vai. Então você aprende, nem que seja por osmose, a ideia do método em 10. O acesso a tudo é durante um ano e não durante 6 meses, como é na turma regular, que se você procrastinar, você vai poder entrar na turma regular depois. Não vai ter IA, vai ter valor cheio, vai ser durante 6 meses, não vai ter todos esses presentes aqui que eu estou prometendo, mas você sempre vai ser bem-vindo na turma regular. O investimento na turma regular é 3.997. Você pode investir isso daqui a pouco. Não tem nenhum problema. Nós estaremos aqui se Deus permitir. Mas você não vai pagar um 3.997 se você entrar agora. Por quê? Porque você está recebendo o valor de janeiro de 2025, que não faz nenhum sentido a gente manter. Primeiro, por causa da inflação. Segundo, porque o governo fez o favor de aumentar o imposto 12,5%. 5,47 por dia. Gente, o metrô de ônibus, a passagem de metrô no Rio de Janeiro tá 7,90. O pastel na feira, quando eu morava no Brasil, que eu comia pastel na feira, era R$ 7. Eu nem sei quanto tá hoje. Mas eu chutaria que tá lá para 10, né? Pastel decente, né, gente? Folha, metade da folha 4, né? Isso daqui é pastel de feira. Metade da folha 4. Agora, não sei se os caras estão diminuindo o pastelzinho, né? Parecendo pastel de festa. Então, é isso que te separa desse nível de acompanhamento, cuidado, zelo, feedback, tecnologia, publicação e principalmente, ó, dormir no travesseiro tranquilo, de que você fez a melhor decisão para sua jornada da dissertação e da tese. Então, aponta a câmera aí pro QR Code ou entra aqui no nosso site, que também está aqui no chat, tá?
e dê esse passo agora ao vivo. Não deixe de dar esse passo, porque depois você vai se arrepender. O que eu mais vejo é pessoas vai lá na equipe, aí fala assim: Poxa, queria ter entrado ontem. Eu avisei. Dê esse passo agora, tá bom? Garantia de aprovação. Temos, claro, isso daqui é mentoria, não é mentiria. Caramba, o valor do pastel tá R$ 15. Dependendo do recheio. Rapaz, o negócio tá forte no Brasil, hein? Isso aí. Garantia de aprovação. A única mentoria na internet que eu garanto que você vai ser aprovado. Ah, eu tenho medo de plágio de IA. Eu garanto que você vai ser aprovado. Agora você vai fazer o que eu falo, né? Siga o método Recomendações Mentoria. Foi reprovado pela banca na defesa e me mostrou que aplicou exatamente. Eu devolvo o seu investimento e R$ 1.000. Então, qual é o risco que você tem? Nenhum. Eu garanto que você vai ser aprovado. Se não for aprovado, devolvo o seu investimento e te pago R$ 1.000 por ter perdido o seu tempo comigo. Entrou numa mentira, né? Então, você não tem risco algum. Tirei todo o risco das suas costas. Você tem, pelo contrário, segurança. É o meu nome em jogo. Maior teste de internet é o tempo. Tô na internet desde 2014, não tem uma vírgula falando mal de mim. Não tem uma pessoa na internet falando que a mentoria ponto final não funcionou. Garantia, eu te dou garantia de resultado. E você tem um monte de mentorado meu como resultado aí. Você já viu um monte de gente aí, um monte de print. Mesmo que você precise começar do zero, mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você não saiba nada de IA, você começa com as IAs boas, né? As IAs funcionam. Mesmo que você não tenha tempo, que o orientador não oriente, mesmo que você seja de outro país. Inclusive, temos opções de pagamento para quem está fora do Brasil, né? Só falar com a nossa equipe. Então, aponta agora a câmera do celular ou entra no link que está no nosso chat. Felipe, eu já faço parte de outras mentorias, ou da Black que você fez em novembro e dezembro. O que que você vai fazer? Você vai falar com a equipe. Como fala com a equipe? Ó, tá aqui a página. Você vai descer. Eu vou descer rápido porque eu não quero mostrar o preço, tá? Porque o preço vai mudar. Tá aqui, ó. Você vai até o final e tem esse botão do WhatsApp. Você fala com a equipe agora e entra agora. Não é falar com a equipe, eu vou pensar, tal. Gente, é falar e entrar, tá bom? Felipe, eu já faço parte da mentoria ponto final e eu quero o acadêmico 24 horas ou o Super Agent. Fala com a equipe também. Felipe, meu caso é TCC, tá? Eu preciso da sua ajuda no TCC. Nós temos a mentoria ponto final de TCC com o IA. E se você falar com a equipe, a gente aplica uns presentinhos muito legais aí para você, mas tem que falar e entrar. Agora, né? Felipe, meu caso é seleção de mestrado, doutorado. Fala com a equipe. Nós temos a mentoria de aprovação. E a mentoria de aprovação, nós damos garantia de aprovação. Você só sai da mentoria aprovado. Eu sou banca de seleção. A única mentoria na internet que o seu mentor é banca de seleção é a minha. Então eu sei o que acontece com quando a porta fecha e a banca vai deliberar. Então fala com a equipe e entra agora. Felipe, eu já sou do Acadêmico 24 horas ou já sou do Super Agent. Fala com a equipe. E você pode fazer upgrade para mentoria, tá bom? Felipe, deu ruim no pagamento. Fala com a equipe e a equipe vai te ajudar nisso também, tá bom? A Gutiana falou com a equipe. É mestre em design de moda e já está no doutorado. Graciane falou com a equipe, é mestre em engenharia cartográfica. Ah, o Elisângelo falou com a equipe, é mestre em direito. Então, dê esse passo agora, eu vou responder rapidinho as dúvidas para a gente poder se despedir, tá? Eu acho que eu já respondi todo mundo, porque eu respondi ao que é o longo. Mas deixa eu ver se ficou alguma pergunta. Gente, se alguém tiver alguma pulga atrás do olho para entrar na mentoria, fala agora, para você entrar aqui ao vivo, tá bom? Curtiram a nossa aula? Quem curtiu a aula? Felipe, um brother me mandou a dissertação dele em construção e vi que antes do texto do capítulo ele já colocou uma imagem. Disse para ele que era estranho.
Pode colocar ou não? O contexto era de compositores de violoncelo. Falei chique, né? Violoncelo, hein? Rapaz! E o caso dele, ele colocou Villa-Lobos primeiro. Considerando as coisas que você está me falando, não é apropriado o que ele fez. Que a imagem é um recurso. Recurso serve a argumento. Não existe recurso sem argumento, tá? Então, como ele colocou solto, na minha visão e na minha visão técnica, não é uma opiniãozinha de bar igual falam na internet, não. Ele cometeu um equívoco, tá? Armando, fala com a equipe no WhatsApp, tá? Fala com a equipe no WhatsApp. Você pode entrar até na página da mentoria e aí vai até lá embaixo, tem um botão no WhatsApp, tá? Aniversariante ganha presente? Então tô na fila. Pô, seja bem-vindo, cara, e parabéns, Roger. Roger também tá na nossa mentoria. Parabéns, meu irmão. Tamo junto. Muitas felicidades, que Deus abençoe. O que eu desejo pra você, cara, é uma coisa só, é o que eu desejo pra mim. E se eu pudesse dizer assim, o que eu mais falo com Deus, o que eu mais peço pra Deus, eu peço muitas coisas pra Deus, né? Mas estatisticamente, o que eu mais peço pra Deus é o que eu vou desejar pra você agora. Que seja feita a vontade de Deus na sua vida. É isso que eu mais peço para Deus. Porque a vontade de Deus, a palavra diz que ela é perfeita, que é agradável. Então, nada que a minha vontade para minha vida é melhor do que a vontade de Deus para minha vida. Então, desejo que a vontade de Deus se manifeste perfeitamente na sua vida. Até quando vai? Eu vou encerrar, gente. Já era para eu ter encerrado, na verdade. Era para ter encerrado em dezembro de 2025. Então entra agora. Eu adquiri somente Super Agent. Você pode fazer upgrade para mentoria, é só falar com a equipe, tá? Posso garantir só a cada 24 horas? Pode. No site da mentoria tem a opção de garantir só o Super Agent ou só a cada 24 horas. Eu te recomendo garantir a mentoria, porque ela tá com valor de janeiro de 2025. E o corpinho é de 2026, né? Ou seja, você recebe a melhor condição da história da mentoria pagando um valor de um ano atrás, tá? Não tem desconto para. Gente, já tá tudo com desconto. Pelo contrário, a gente vai aumentar tudo. A gente vai aumentar o Acadêmico 24 horas, a gente vai aumentar o Super Agent, a gente vai aumentar a mentoria, a gente vai aumentar tudo, ok? Por que que a gente vai aumentar tudo? Porque o governo aumentou tudo. A inflação aumentou tudo. Então a gente vai aumentar tudo. Então, assim, entra no Super Agent. Se não é o momento da mentoria, entra no Super Agent, que é o menor valor da história. Entra no Academia 24 horas. Não saia daqui sem deixar, porque você vai ver com seus próprios olhos ele aumentando. Eu gostaria de treinamento. É só entrar ao vivo aí. Show de bola. Eu gostei. Brigadão. Tamo junto. Fala com a equipe, Daiane. Fala com a equipe. Estou na fase final do doutorado. Só falta a tese. Preciso saber qual é o melhor curso. Mentoria, ponto final de dissertações e teses com inteligência artificial. Com certeza absoluta, tá? Dê esse passo agora aí. Galera, respondi tudo, eu acho. Tô liberado? Tô liberado, pessoal? Show de bola? Curtiram o nosso encontro? Beleza? Show? A gente vai aumentar todas as nossas IAs, gente. Não é só a mentoria. Entra agora. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está em cima do muro, é legítimo ficar em cima do muro. Porém, toma cuidado. A tese anda se você não entrar. Você tira férias de verdade se você não entrar, ou você tira férias de mentirinha, tira férias para escrever. Você tem fim de semana de verdade se você não entrar? Tomar cuidado.
Você passa a ter segurança de que teu texto está bom se você não entrar? Você zela pelo seu nome se você não entrar? Eu não sei a resposta, mas eu sugiro refletir sobre isso. Porque você vai poder sempre ser bem-vindo aqui. Mas o que está saindo da minha boca hoje é só hoje. Então, dê esse passo agora, tá aqui o link e seja muito bem-vindo à nossa mentoria Ponto Final. Valeu, galera. Tchau, tchau.